melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Provérbios 16, verso 8. Que verso extraordinário esse da palavra de Deus. Não adianta ter muita coisa com injustiça, não é? Melhor ter pouco com retidão. Ganhe o seu dinheiro suado, no trabalho, honestamente. É muito melhor isso do que ganhar muito dinheiro, de ter muitos bens através de falcatruas, de mentiras, de desonestidade. Essa é a palavra de Deus e esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Quero mandar um grande abraço para você que está com a gente todos os dias às 6 da manhã. Olha, levantar cedo, né? Acordar, arrumar a cama, estudar a palavra e sair para ser Jesus para as pessoas. Não existe nada melhor do que isso. Mas se você não tem outro horário, está vendo no YouTube, no NT Play, olha, não tem problema. Estude a palavra. Este é o grande objetivo que a gente tem aqui. Um capítulo da Bíblia a cada dia neste plano mundial que a Igreja Adventista tem para o Reavivados, né? Um capítulo, todo mundo no mundo estudando esse mesmo capítulo. É um desafio bastante grande, mas muita gente nos acompanha, milhares, centenas de milhares, e nós estamos muito felizes com isso. Se você porventura não está inscrito ainda, inscrita no YouTube, aqui está o nosso canal, Reavivados por Sua Palavra, NT. Esse é o canal oficial, então, da Novo Tempo, por isso que aparece esse NT no finalzinho, né? Tem outros também, Reavivados por aí, mas esse é o canal oficial. Não está inscrito? Vai lá, se inscreva, clique no sininho para receber as novidades e também compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para a gente, mas compartilhe o programa. É importante que você seja também um missionário, uma missionária em nome de Jesus. Bom, nós queremos também agradecer um grupo muito especial, são os Anjos da Esperança. Esse povo é sensacional. Tem orado, além de orado, tem ajudado com suas ofertas para manter a Rede Novo Tempo. A Rede Novo Tempo é composta do rádio, da TV, das mídias sociais e dos cursos bíblicos. Quer mais informações como se tornar um Anjo da Esperança? Aqui, este número, grave este número, guarde esse número e faça ali a sua pergunta, tire as suas dúvidas e se torne também um anjo, uma anja da esperança, tá bom? Bom, falando nisso, esse é um dos cursos bíblicos que os Anjos da Esperança nos propiciam entregar gratuitamente para você. Ensinos de Jesus. Este material aqui com 18 lições preciosíssimas, dizendo o que Jesus falava sobre tal assunto. Jesus disse sobre a morte, sobre a ressurreição, que Jesus disse sobre a vida eterna, não é? O céu, a palavra, não é? Temas muito lindos, escolhidos aí, pensados a dedo, por uma equipe fantástica também. E este material é gratuito, basta você ligar para este número, fazer um pequeno cadastro para receber aí no endereço que você deseja e guarde este número para que você possa também passar para os seus amigos. É muito importante isso também, seja um missionário nesse aspecto que é tão importante, estudar a palavra de Deus. Bom, vamos começar hoje uma carta nova, a segunda carta de Paulo a Timóteo. A ordem seria esta: primeira carta de Paulo a Timóteo, carta a Tito e depois esta última carta de Paulo, ano 67, outono mais ou menos. Ele escreve antes do inverno, portanto, ele escreve para Timóteo. Foi a última carta, é considerada a última carta de Paulo. Então ela é muito preciosa, muito importante para a gente. Vamos conhecê-la logo depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Que bom poder ter a sua companhia, né? Quero mandar um abraço muito forte para as pessoas que nos escrevem ali no YouTube, pessoas queridíssimas
que você possa continuar conosco, você possa propagar o programa Reavivados e pertencer à família do Reavivados ali no YouTube. Bom, vamos lá, Timóteo, essa carta maravilhosa, segunda. A primeira carta, o apóstolo Paulo, um pastor idoso, dando conselhos para um jovem pastor, Timóteo, né, que tinha um fervor, que tinha uma fé muito grande, que era muito comprometido com a palavra de Deus, muito comprometido. Filho de uma judia convertida, né, e tanto a mãe como a avó, e de um pai grego. Tinha, portanto, uma visão bastante ampla do mundo em que estava vivendo. Então era um grande pastor, foi pastor em Éfeso, e ali Paulo dá várias orientações. Nesta segunda carta, que é a terceira na sequência, como mencionei, né? 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. Então Paulo escreve a sua última orientação, né? seu último apelo através de uma carta para Timóteo. Ele encoraja Timóteo a permanecer firme, cumprir o seu ministério. Eu anotei algumas coisinhas aqui. Ele também orienta Timóteo a não ter medo dos gnósticos, que enalteciam a alma, né? Eles diziam que o homem tinha uma alma. Na realidade, o homem é uma alma, conforme a Bíblia nós já vimos, né? O pó da terra, mas o fôlego, o sopro de Deus, o espírito, que é o sopro de Deus, então igual à alma vivente, a pessoa vivente, a um ser vivente, né? Então, não tema os gnósticos, né? Eles dizem que Deus está distante, que Deus não está presente, que o corpo, que a matéria é má. Então não tenha medo desse povo, enfrente esse povo que está vindo para dentro do cristianismo. Também adverti-lo contra as doutrinas falsas, né? A falta de ética, a falta de moralidade, a imoralidade. Ele fala também para Timóteo do seu martírio, dando só um reporte da carta inteira, né? Fala do seu martírio que estava se aproximando. Ele pede para que Timóteo o visite antes do inverno, leve algumas coisas, né? Os pergaminhos para que ele pudesse ler, e também uma capa. Essa capa devia ser muito importante porque devia fazer muito frio ali. Na sequência, então, ele continua falando sobre assuntos como pregue a palavra, pregue a palavra. E aqui tem um texto, aquele texto clássico de inspiração, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Fala da sua avó, da sua mãe, né? De Timóteo, evidentemente, que eram crentes e que ele deveria. O nome Timóteo quer dizer honrado por Deus. Que beleza de nome, não? E aqui a gente vai estudar o capítulo de número 1 agora. Esse capítulo eu dividi aqui em algumas partes. Ele mostra uma consideração especial de Paulo para Timóteo. Timóteo tinha um lugarzinho muito especial no coração de Paulo. E intitulei, segundo aí vi alguns comentários, Cristãos Valentes. Cristãos Valentes. Na realidade é um desafio bastante grande, né? Tenha um entusiasmo valente, intrépido, sem medo. E ele dá aquela saudação e coloca a palavra misericórdia aqui, já tinha colocado na outra carta, mas esta é uma palavra nova que aparece, né? Graça, misericórdia e paz. Graça que vem de Deus, que redunda na paz, paz interna, paz externa, paz eterna. E fala sobre a misericórdia, misericórdia. Alguns creem que esse termo, essa palavra misericórdia, tem que ver com alguma coisa que nasce dentro da gente. No latim, nascer do útero, mais ou menos essa é a ideia. É aquele que nasce do nosso útero, nós vamos cuidar. É enxergar as pessoas como se elas fossem parte da gente, e são, né? Porque um pouco de mim está em você, um pouco de você está em mim, e assim todos nós somos irmãos. Lá em Adão, pertencemos uns aos outros, mesmo que a nossa pele seja diferente, que a nossa linguagem seja diferente, o nosso idioma, mesmo que tenhamos nascido em lugares diferentes, nós somos da mesma matéria. Nós nascemos das mãos de Deus, formando Adão ali do pó da terra, soprando o fôlego da vida. Então, essa introdução ele mostra esse amor, o amor do apóstolo. Depois as orações do apóstolo
partir do verso 3, ele diz que sem cessar, ele se lembra, né, de Timóteo nas orações, noite e dia. Vamos lembrar que Paulo estava preso aqui. E na prisão, ele tinha muito tempo para avaliar, para analisar, noite e dia. Às vezes noites sem dormir, né, com frio, ali na prisão. Algumas vezes ele se lembrava, então, sempre se lembrava de Timóteo, noite e dia. E lembrava com lágrimas, né? Eu lembrava das lágrimas de Timóteo, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, verso 4, né? Para que eu transborde de alegria. A presença das pessoas que nos são queridas, das pessoas que nos amam, das pessoas que cuidam da gente, transborda o nosso coração de alegria, né? Como é bom receber uma pessoa amada, como é bom cuidar de uma pessoa amada, né? Ou ser cuidado, ser amado por alguém. Paulo então menciona que esse carinho que Timóteo tinha por ele e o carinho que ele tinha por Timóteo também. Essa carta é bem apaixonada, é a última carta que ele escreve. Ele fala que deve, verso 5, né, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Se você tem uma fé sem fingimento, você é uma pessoa autêntica, e essa é uma das características mais importantes na relação com Deus, autenticidade. Na relação com os seres humanos, autenticidade. Fé, na realidade, é essa relação que nós temos com Deus. E ela é autêntica. Se ela é autêntica, então verdadeira, ela produz bons resultados. Uma fé ativa é uma fé autêntica, como diz aqui. E ele menciona a avó Lloyd, a mãe Eunice, que tiveram também esse tipo de fé sem fingimento. Bom, mais um item aqui, o dom concedido por Deus para Timóteo, depois de Paulo falar sobre essa confiança que tinha nele, né? Verso 6 diz, por esta razão, pois, te admoesto, que revives o dom de Deus que há em ti pela imposição das mãos. Você foi ordenado, você foi separado, reviva esse dom todos os dias. O verso 7 diz para ele não ter o espírito de covardia, não é? Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Nós entendemos que o silêncio dos inocentes, né? O silêncio daquelas pessoas que têm a verdade, fica calado diante das palavras fortes, das palavras impiedosas, das pessoas impiedosas. Então nós temos que levantar a nossa voz também, com coragem, mostrar o rumo para as pessoas, dizer para os filhos que eles estão errados, mostrar o caminho certo, dizer para o povo que há uma solução, há salvação em Cristo Jesus. Então não seja covarde. Verso 8, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de eu estar encarcerado, né? Não tenha vergonha, dê o testemunho para o Senhor. Estou encarcerado, então participa comigo do meu sofrimento. Paulo se sentindo sozinho, ele vai dizer que vários o abandonaram aqui e que nos salvou, né? Ele fala de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Paulo sempre falando para Timóteo, lembre-se do seu chamado, lembre-se da sua vocação. Não fomos chamados segundo as nossas obras, mas pela graça. Esta graça que Cristo nos deu e que foi estabelecida nos tempos eternos. A graça de Deus não é uma coisa nova, não é uma coisa que veio por causa do pecado. Deus é um Deus da graça. Isso que é importante a gente entender. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual não só destruirá a morte, verso 10, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, nós temos uma mortalidade, né, ou imortalidade condicional. Os anjos têm essa imortalidade condicional. Quando o homem pecou, Deus disse, certamente morrerás. Mas Cristo vem e diz assim, você pode voltar a ter esta imortalidade condicional, porque a vida de Deus, uma vez adquirida essa imortalidade, não quer dizer que nós vamos ser autossuficientes, nós vamos continuar dependendo de Deus. Todos os seres criados dependem de Deus.
Isso é maravilhoso, depender de quem nos ama, isso é ótimo. E aqui então Paulo, no verso 12, e por isso eu estou sofrendo estas coisas. É um verso importantíssimo esse. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse depósito não é um depósito financeiro, mas guardar a minha vida, meu depósito de fé até aquele dia. Ele vai guardar todos os nossos relacionamentos, todo o nosso envolvimento, toda a dedicação que eu tive a Deus durante todo esse período. Então eu não me envergonho. Estou preso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. A gente passa por dificuldades, por lutas no caminho, não é verdade? Mas a gente não pode esquecer quem é aquela pessoa que nos ama e quem cuida de nós, quem está segurando os ventos do mal para que a gente não sofra mais. E Paulo diz, eu não me envergonho. Eu tenho crido e estou certo que Deus vai guardar essas minhas decisões, vai guardar a minha vida até aquele dia, o dia da volta de Jesus. Ele diz para ele manter o mesmo padrão, né, das palavras sãs, as boas palavras, e diz, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda esse depósito que Deus nos deu da salvação, da graça, da misericórdia. E agora a gente entra num outro momento, Paulo e esses seus perseguidores. Está ciente de que todos na Ásia me abandonaram. Entre eles estão lá Fígelo e Hermógenes. Eles não se levantaram quando eu fui condenado. No dia da minha condenação eles ficaram quietinhos. Então eu estou sozinho. Você sabe que eu estou sozinho. Conceda o Senhor misericórdia para a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Esse Onesíforo foi um camarada bacana. Eu confesso que eu nunca vi ninguém chamado Onesíforo, mas olha, é um nome extraordinário, porque tem alguém que foi um verdadeiro pai para Paulo. Se tem alguém, Onesíforo, né? Nunca se envergonhou das algemas de Paulo, sempre o visitou, sempre o acompanhou, né? Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou para poder ver se eu precisava de alguma coisa. Então o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços Onesíforo me prestou lá em Éfeso. Então, embora vários tivessem abandonado Paulo, e disse, todos na Ásia me abandonaram, Onesíforo ficou firme. Há três tipos de amigos, eu já falei isso aqui. Há o amigo meu. Existe o meu amigo, esse é o fulano tal, meu amigo, eu conheço seu endereço, sei o seu nome completo, sei da sua vida, do seu caráter, meu amigo. E amigo do que é meu. Amigo do que é meu amigo enquanto eu tenho aquilo que lhe interessa. Quando eu deixo de ter, ele não é mais meu amigo. Os falsos amigos, lamentavelmente, nós temos vários. E eles são considerados como as estrelas. Durante o dia, as estrelas estão lá, não é? O céu está azul, ou nublado e tal, mas as estrelas estão lá. Quando vem a noite, elas brilham. Assim são os verdadeiros amigos, aqueles que nos acompanham nas noites da nossa existência. Seja você um amigo fiel. Este foi o primeiro capítulo, esta intenção de Paulo escrever a última carta, dando os últimos conselhos para este super filho na fé, Timóteo. Nós vamos ver coisas muito lindas aqui. Que Deus possa nos abençoar, não é? Que possamos ter estas características de Timóteo: fé inabalável, não fingida, um homem de integridade, alguém que Paulo busca já no finalzinho da sua vida, um pouco antes de morrer, na sua última carta, e demonstra esse carinho, esse amor, e menciona que vários o abandonaram, mas ele, evidentemente, não, e nem Onesíforo, que foi uma pessoa amável e que o tratou da melhor maneira. Vamos orar? Pai querido, pedimos a tua bênção. Nós queremos ser como Onesíforo, como Timóteo, que olham para o ser humano e têm misericórdia, esta palavra importante que Paulo menciona aqui no início da sua carta, que possamos sentir o que os outros sentem e ajudá-los em nossas limitações e nas necessidades dessas pessoas.
Abençoe, Senhor, para que tenhamos este espírito inabalável, esta fé não fingida, esta fé que demonstra um relacionamento contigo constante, diário e imprescindível. Abençoa-nos nesse dia por Jesus. Amém. Muito bem, ficamos por aqui, o programa continua e eu vejo você amanhã para o segundo capítulo. Como você se sentiria se fosse preso por um crime que não cometeu? Talvez injustiçado, envergonhado ou revoltado. Hoje começaremos a refletir sobre a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Interessante é que esta epístola foi escrita em uma época em que os crentes estavam enfrentando uma forte oposição por parte do imperador Nero. Paulo estava preso sob a custódia do governo romano, sendo tratado como um criminoso comum e abandonado por alguns amigos. O apóstolo tinha consciência de que sua carreira estava chegando ao fim. Porém, diante de todas as adversidades e sofrimentos, ele não perdeu a esperança. Paulo se despede de seu amigo Timóteo, compartilhando seus sentimentos mais profundos. Diante do fim que se aproximava, no verso 12 do capítulo inicial lemos: "E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia." Perceba que mesmo estando em uma prisão, Paulo não demonstrou revolta ou vergonha. Ele era alimentado pelas promessas deixadas por Jesus de que dias melhores viriam em uma nova pátria celestial. Essa certeza alimentava o coração de Paulo com a esperança de que a prisão não era o fim, mas apenas uma breve pausa. Sabe, a vida de Paulo nos lembra que nossa fé em Deus se manifesta não quando estamos tranquilos dentro de uma igreja, mas no meio da adversidade. É no meio da escuridão que a chama da confiança brilha. Por isso, se você que me ouve neste momento está atravessando um momento de provação, por favor, não desista e nem se entregue. Esta é a hora de você agarrar as promessas divinas de que dias melhores certamente virão.